Pessoal, só uma pergunta rápida. Quem estava aqui Shabbat? Para ver se eu falo alguma coisa que eu falei Shabbat, se eu mudo. Quem não estava aqui Shabbat, vamos perguntar assim. Então vamos botar de metade a metade. Vamos fazer um pouquinho de coisas que eu já falei e depois a gente vai trazendo novidades. Pode começar? Ok. Boa noite, Hanukkah Sameach. Vamos começar falando rapidamente sobre o milagre que aconteceu em Hanukkah. E aqui a gente vai tirar uma ideia bastante interessante. A gente costuma falar muito sobre o milagre do Pach Hashemen, do azeite. Explicando rapidamente o milagre do azeite para a gente entender. O azeite, o pote de azeite que a gente encontrou puro quando a gente entrou dentro do Beit HaMikdash, era o pote que era para acender a menorá. A menorá que a gente tem os 7 braços. Com esse azeite a gente conseguiu encher todos os 7 braços. E esse azeite era para durar um dia, durou 8 dias. E 8 dias foi o tempo suficiente para a gente trazer um azeite que ele não era impuro, um azeite puro, para a gente poder voltar a acender a menorá, que a gente tinha a obrigação de acender a menorá todos os dias. E a gente ainda tem essa obrigação, só que infelizmente a gente não pode fazer isso, porque a gente não tem o Beit HaMikdash. Já que teve um milagre de Hanukkah, que esse azeite foi aceso, durou 8 dias, então a gente tem 8 dias de festa. E cada um desses 8 dias a gente deveria acender uma única vela. Bem, nossos sábios falam, se a gente quiser embelezar a mitzvah, a gente vai acrescentando. Primeiro dia eu vou acender uma vela, segundo dia eu vou acender 2 velas, terceiro dia eu vou acender 3 velas, e assim por diante, como a gente costuma fazer hoje em dia. Tudo que a gente fala, tanto na festa de Hanukkah, está relacionado com esse milagre do azeite. A grande pergunta que tem é, será que esse milagre realmente ele era importante, necessário, fundamental? Que a gente fala tanto desse milagre do azeite. A gente passou tanto tempo sem acender a menorá. Se fosse esperar mais 8 dias, 7 dias, ou até mesmo a gente poderia acender com azeite impuro. Se só tem azeite impuro, pode acender com azeite impuro. Ou seja, foi um milagre a princípio desnecessário. Só que a mensagem aqui é muito bonita. O milagre verdadeiro da festa de Hanukkah não foi o azeite. O milagre verdadeiro foi o quê? A guerra. A guerra que era basicamente impossível da gente vencer. Vamos rapidamente falar um pouco sobre a história da guerra. Os gregos eram a maior potência da época. Tinham dezenas e dezenas de deuses, toda a cultura deles. E eles queriam que a gente aceitasse essa cultura também. Eles falaram inicialmente, a gente aceita vocês, a gente aceita o judaísmo. Existe realmente o Deus dos judeus. Mas a gente quer que vocês aceitem os nossos também. A gente começou a se negar. A gente falou, nossa cultura é diferente, nossa religião é diferente. A gente não quer aceitar a forma como vocês pensam. E aí começou realmente a perseguição. Se vocês não aceitam a nossa cultura, a gente também não vai aceitar de vocês. Começaram a proibir a gente de fazer o Brit Milá, proibir de cumprir o Shabat, não deixava fazer o Rosh Chodesh, santificar o mês. Sem o Rosh Chodesh a gente não tem todas as festas judaicas. E aí começaram a profanar o nosso templo, colocaram símbolos de idolatria dentro do Beit HaMikdash. Faziam os Kohanim fazendo sacrifício de porcos para os deuses gregos. E aí começou realmente a rebelião. E um milagre impressionante. Poucos judeus, sem um exército formado, sem armas, sem preparação, a gente conseguiu vencer e acabar com os gregos, que era a maior potência da época. Conseguimos novamente a nossa independência na terra de Israel. Conseguimos purificar novamente o nosso templo e voltar a ter todo o trabalho do nosso Beit HaMikdash. Só que aqui tem um risco da gente começar a pensar que a nossa força, a nossa inteligência, o nosso exército, a gente conseguiu.
Esse é o risco que a gente tem, e sempre tem. E nesse momento, o que Deus faz? Ao mesmo tempo da guerra, o milagre do azeite. Vem mostrar o que? Presta atenção. Da mesma forma que esse azeite foi um milagre claro, revelado aos olhos de todos, assim também a guerra. Hashem está falando, eu estava com vocês, senão vocês não teriam chance de vencer essa guerra. Pessoal, isso acontece em todos os aspectos das nossas vidas. A gente muitas vezes começa a pensar, vamos pensar nas guerras de Israel. Guerra da Independência, Guerra dos 6 Dias, ou atualmente mesmo. É um milagre a nossa existência. Se o mundo árabe fosse um pouquinho inteligente e eles se unissem para o inimigo comum e tentassem destruir Israel, imagina todos os países árabes contra Israel ao mesmo tempo. De fora e de dentro. Que chance a gente teria? O que acontece? Hashem está lutando por nós. Protege a gente. Não deixe eles virem de uma vez por todas. Todos juntos. Internamente, externamente, o tempo todo uma proteção divina que cuida da gente o tempo todo. E os nossos inimigos acabam eles próprios se matando. Em vez de atacarem a gente. É um milagre atrás do outro. As guerras que Israel passou, dá para escrever livros e livros e livros de milagres. Mas às vezes o que a gente pensa? Nosso exército é muito bom. É uma tática de guerra fantástica, é a cabeça dos judeus e não sei o quê. E como é que esquecer que veio de Hashem? Esse é o milagre do azeite. Mais ainda, qual que é a ideia do azeite? Por que a vela também é tão importante para a gente? Vamos tentar agora desenvolver e entender um pouquinho. Qual que é a ideia do acendimento de uma vela? O que é a vela no Torá? A gente costuma falar, por exemplo, Ner Hashem Nishmat Adam, escrito na Torá, a vela de Hashem é a alma do ser humano. A vela é comparada com a nossa alma. A vela tem a cera, que é a parte física, a chama, que é a parte espiritual. Uma vela acesa simboliza uma pessoa viva. E por isso está escrito que não é um bom sinal a gente apagar uma vela assoprando. Por quê? Deus soprou sobre a gente a alma da vida, a vida, e a gente usar esse sopro para apagar uma vela que simboliza a separação da alma com o corpo, do espiritual com o material, isso não é um bom sinal. O que a gente costuma fazer em aniversário? O ideal é aquela vela de estrelinha, que ela vai apagar sozinha e tal, mas não é muito bom. Eu não vou falar que é proibido, mas não é um bom sinal a gente apagar uma vela. Isso está escrito também no Midrash. Fala que quando a criança está na barriga da mãe, também tem uma vela em cima da cabeça. A criança aprende e sabe toda a Torá. E quando ela vai nascer, o anjo bate. Faz ela esquecer toda a Torá. Qual que é a ideia que tem por trás daqui também? Não é que tem uma vela na barriga da mãe que vai queimar a mãe ou qualquer coisa assim. Também não aparece na outra fotografia. Qual que é a ideia? É a alma. A alma está acima da cabeça. Não entrou completamente ainda no corpo. A criança, o feto, tem como ter o conhecimento inteiro e saber toda a Torá. Quando chega no momento que o anjo bate, a alma entra completamente no corpo, a criança esquece tudo. Nasce o neném sem saber nada, a alma não consegue mais se revelar. Ela está presa, vamos dizer assim, no corpo. Quando a gente acende vela, para saber quem, pessoas que já faleceram, é muito comum em Israel a gente ir para o túmulo de tzadikim e acender uma vela. E fazer os pedidos. Por que a vela é importante? Novamente, a vela, ela conecta a parte espiritual, a alma, que seria a alma dos tzadikim, na parte física, na cera, no mundo. Traz como se fosse a presença do tzadik mais forte aqui para o mundo. Para ele poder olhar mais por nós, rezar, pedir para Deus pela gente. Tem uma discussão. Quando a gente vai no túmulo de uma pessoa que já faleceu, ou sendo que a gente, é claro que a gente não pode atribuir força à pessoa que já morreu. A gente nunca pode rezar para uma pessoa que já morreu, o maior tzadik que seja, por favor, me ajude, isso é idolatria. O que a gente sempre pode fazer? Tem duas opiniões na Allahá que a gente pode fazer.
Opinião número 1, que é aceita por todos, eu vou rezar para Deus. E pedir para Deus para Ele me ajudar pelo mérito do tzadik que está neste local. Segunda opinião, que também é aceita, fala que eu posso pedir para o tzadik, pedir para ele rezar para Deus e pedir por nós. Mas nunca atribuir força a uma pessoa que já morreu, pedir para ela, que isso já poderia ser considerado como idolatria. Isso inclui também pais, avós. Tem pessoas que às vezes os pais já faleceram, começam a pedir ajuda como se fosse rezar para os pais. Isso também é uma coisa que é complicada e pode chegar a ser também idolatria. O máximo que a gente poderia pedir é pedir para os pais, avós, para rezarem por nós e pedirem a Deus por nós, pelas nossas dificuldades. Quando a gente acende novamente uma vela, a gente está conectando a parte espiritual, a alma do tzadik, no plano físico, para ele ver o que está acontecendo aqui, de uma forma mais forte, e rezar para Hashem por nós. Está escrito também, na livros de Kabbalah, falam que os prazeres mais fortes do nosso plano físico, está ligado com da boca para baixo. Alimentação, relação, e assim por diante. Prazeres espirituais estão muito fortes relacionados com o nariz para cima. Um prazer muito forte da alma, por exemplo, é o cheiro. Por isso que a gente, quando acaba o Shabat, quando a gente faz a Havdalah, a gente também sente um cheiro gostoso, uma coisa que vai alegrar a nossa alma. Assim também a visão, o fogo, a chama, uma vela acesa, pela elevação da alma de uma pessoa, também traz um prazer. O maior prazer possível ainda da alma está relacionado com o entendimento com a cabeça, quando eu tenho estudo de Torá, quando a gente está se conectando com a parte espiritual, quando a gente está rezando e sentindo uma elevação espiritual maravilhosa. Isso é um prazer também fantástico que a nossa alma ela sente. Ou seja, todo o acendimento das velas está ligado com conectar a parte espiritual no plano físico. E é isso que a gente quer muito na festa de Hanukkah. Que nem a gente conectou a Hashem na guerra que os Macabim fizeram. Assim a gente quer conectar a Hashem também em todos os aspectos de nossas vidas. No nosso trabalho, no nosso sustento, nas nossas dificuldades, em tudo que a gente faz. Saber que tudo depende de Hashem. Esse é o acendimento das velas. A gente tem uma força a mais ainda em Hanukkah. Que eu vou falar rapidamente. A festa de Hanukkah, na verdade, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. A festa de Hanukkah aparece no Talmud relacionado com Adam Arishon, o primeiro homem. Está escrito que o primeiro homem, no dia que ele comesse a fruta, ele morreria. Como é que foi? Ele comeu a fruta, não morreu. Está escrito que 1000 anos nossos é como se fosse um dia de Hashem. Na verdade era para ele morrer com 1000 anos. Morreu com 930 porque ele deu 70 anos para David Amelech. Mas ele, no entendimento dele, ele ainda não sabia disso. Ele pensou que ele deveria morrer no mesmo dia. Não morreu, estava tudo tranquilo. Lembrando que ele comeu a fruta no primeiro dia da criação. Começou a escurecer. Quando começou a escurecer, ele pensou, vai acabar o mundo. Ele não sabia, não tinha luz elétrica, não sabia como fazer o fogo. Imagina o desespero dele de ver a escuridão no mundo, achando que é para sempre. Ficou muito preocupado, até que no dia seguinte começou a amanhecer. Nesse momento, o que ele falou? Ele fez o dia seguinte já era Shabbat. Ele fez um Mizmor, aquele salmo que a gente canta todo Shabbat. Mizmor Shile Yom HaShabbat, um salmo para o dia do Shabbat. Ele fala o quê? Importante a gente louvar a Hashem. Le'agid baboker hazer, a dizer durante a manhã a bondade de Hashem. Bondade que teve um novo dia. Emunatecha balelot, a fé que a gente tem que ter nele durante a noite. A fé que o quê? Que vai ter o dia seguinte. Ele ficou feliz da vida. Ele percebeu que era um ciclo, estava tudo ótimo, só que ele não era bobo. Ele foi criado diretamente por Hashem. Ele não era um homem das cavernas, uma pessoa extremamente inteligente. Ele começou a ver que o dia começou a diminuir. Ele não sabia ainda das existências das estações do ano. Ele começou a ver que cada vez o dia ficava mais curto, e mais curto, e mais curto, e mais curto. Tendência natural de
de acordo com a ciência, vamos dizer assim, da época, vai chegar um momento que vai ter só escuridão. Ele começou a ficar muito preocupado. Ele falou, realmente, o que não acontecia no primeiro dia vai acontecer dentro de pouco tempo. Até que quando chegou no momento mais escuro, que o dia era mais curto possível, de repente, quando ele começou a ver que começou novamente a crescer, novamente o dia começou a ficar mais longo, mas que como comemoração disso, ele fez 8 dias de festa. Isso caiu exatamente no dia 25 de Kislev. Exatamente o dia de Hanukkah. É quando o dia começa a ficar mais longo novamente. O Talmud fala, ele fez isso em nome de Hashem, e os idólatras fizeram isso em nome da idolatria. Também no dia 25, só que 25 não de Kislev, assim, muito próximo de Kislev, no calendário não judaico, 25 de dezembro. A gente pega também 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, primeiro, 8 dias de festa. Esses 8 dias de festa não era inicialmente relacionado com o cristianismo. Esses 8 dias de festa eram uma festa de um deus, que é ainda da época dos gregos e tal, chamado de Mitra. Mitra era um deus relacionado com o sol. Exatamente quando o sol começa o dia, começa a ficar mais longo. 8 dias de festa que eles faziam relacionado com isso. O cristianismo posteriormente veio e, também para conseguir mais adeptos, disseram que Yeshu nasceu exatamente no dia 25, apesar que na prática eles não sabem quando ele nasceu. Fizeram isso para conseguir também mais adeptos entre os povos pagãos que tinham naquela época. De qualquer forma, a ideia daqui que a gente falou de acender uma luz, trazer a luz divina, a gente rezar, pedir para Hashem, para que Ele dê para a gente realmente coisas boas nas nossas vidas. Trazer a luz divina para as nossas vidas é muito parecido com a mitzvah da mezuzá. Os sábios falam que é bom que a gente tenha a mezuzá do lado direito e Hanukkah do lado esquerdo, e a gente entra com o tzitzit cercado de mitzvot por todos os lados. A mezuzá ela vem fazer essa mesma ideia, não é somente proteger as nossas casas. Tem mezuzá em todas as portas. É trazer a presença divina, a santidade para nossas casas. Assim também é a Hanukkah, quando a gente acende essa vela, é trazer também a luz divina para toda a nossa casa, para toda a nossa vida, para todos os nossos familiares, para trazer realmente brachá e coisas boas para a gente. Por isso é bom também, depois do acendimento da Hanukkah, não acender e ir embora, acender, ficar um pouco por perto, tentar fazer com certeza alguns pedidos especiais nesse momento, para que a gente tenha coisas boas nas nossas vidas. Hanukkah Sameach. Pessoal, foi rapidinho porque eu não tenho outra aula agora. Mas o que pedir para o marido tem que fazer. Pode pedir. Só para aproveitar o tempo, até 8h30 assim, eu vou falar um pouquinho, tá bom? Tá. Sabino aceitou e falou que tinha uma aula agora, aí eu insisti, não, mas fala alguma coisa. Só 8h15 eu ia falar. 8h30 tem que estar em Ipanema. Ok, então vamos lá. Tem uma coisa interessante da Parashá, que tem a ver com Hanukkah também, e também eu vi uma mensagem interessante, bonita da Parashá que eu ia passar. Primeiro, uma coisa, algo interessante. No meio da Gemara de Shabbat, a Gemara de Shabbat é a Gemara que tem algumas páginas que falam sobre Hanukkah. A Hanukkah não tem uma Gemara sobre Hanukkah, que nem tem Pesach, Psachim, Sukkah, Yoma, que é de Yom Kippur, Rosh Hashanah. As principais festas tem Gemarot. E Hanukkah tem algumas páginas só. Tem alguns motivos sobre isso, e tem uma curiosidade, tem um motivo interessante que na verdade os Hashmonaim, quando os que venceram em Hanukkah e fizeram depois o reinado, eles eram Kohanim, eles eram do Beit HaMikdash, e a princípio, na verdade, eles fizeram muito bem, né, que venceram Hanukkah, a gente comemora com todo o coração um grande milagre. Só que há críticas no Talmud na fase posterior a Hanukkah, porque eles ficaram com o reinado, eles ficaram reinando.
E o reinado não é dado para os Kohanim, ele é dado para a tribo de Eudá. A tribo de Eudá que tinha que reinar, que é a tribo de Davi da Amélia, etc, etc. E então tem tem críticas sobre isso, sobre essa situação que aconteceu depois da situação. A gente sabe que o Baruch Hashem, nosso povo, ele é verdadeiro, onde que as pessoas fazem certo, eles são louvados, onde é criticado, é criticado. Então, foi criticado os Hashmonaim depois, por ter ficado com o reinado, tinha que ter passado, depois de conquistar, passado para a tribo de Eudá. E Rabi Yehuda Nassi, que compilou a Mishnah, ele era da tribo de Eudá. E, assim, também, por todos esses motivos, é uma das explicações, não sei se é a verdadeira, mas que não tem um Agmará sobre Hanukkah, para para pelo menos nisso ficar uma crítica em relação a essa situação que aconteceu depois do milagre de Hanukkah, mas isso não tira em nada a beleza, a luz da festa que Deus salvou a gente nesse momento. E na nossa Parashá tem algo interessante que é ligado com Hanukkah. No meio da Parashá, no meio da Gemara que fala sobre Hanukkah, tem um parênteses e traz uma parte da Parashá da semana que passou. Quando Yosef foi vendido, está escrito que os irmãos jogaram num poço. E a Torá fala, Deabor rek en bomai. O poço estava vazio, não tinha água. Essa Gemara, no meio da Gemara de Hanukkah, para falar sobre isso. Fala assim, se o poço está vazio, eu já não sei que não tem água. A Gemara responde, não, água não tinha. Tinha cobras e escorpiões desse poço. Então, na verdade, foi um grande milagre que Yosef, mesmo sendo posto dentro do poço, ele conseguiu sobreviver. E qual a explicação que ele conseguiu sobreviver? Está escrito na Torá que Deus falou para Adam Rishon, que o homem vai reinar sobre o animal. E como a gente encontra, então, na verdade, todo homem deveria impor medo aos animais. Só que às vezes os homens, com seus pecados, eles tiram um semblante divino que tem em volta dele. Então os animais já falam, não foi sobre essa pessoa que Deus falou que não é para ter medo. Então eles atacam. Mas quando realmente tem muitas histórias de Tzadikim, que quando os animais olharam Yosef, então existe esse temor que Deus botou no mundo sobre os homens em relação aos animais. Então, Yosef que se salvou assim dessa forma. Só que a pergunta que tem sobre isso tá bom, ok, se salvou sobre essa forma. Agora, e os irmãos? Mas está escrito, parece da Parashá que eles queriam não quiseram matar ele, então eles colocaram ele no poço. Como é que eles sabiam que Yosef era tão tzadik assim? Não sei se eles iam vender Yosef, porque a princípio eles não estavam achando que Yosef era tão tzadik assim. Então como que eles colocaram Yosef dentro do poço? Eles não sabiam que ele ia morrer botando dentro num poço cheio de cobra. Parece que ele queria salvar Yosef. Queriam salvar Yosef, decidiram não matar, vamos só colocar ele dentro do poço. Então qual é a explicação para isso? Então, isso dizem que é a ligação que tem entre isso da Parashá e Hanukkah. A Gemara de Hanukkah está tratando exatamente sobre o assunto que a gente sabe que não pode botar muito alto a Hanukkah. A Hanukkah não pode ficar muito alto. Qual a altura da Hanukkah? 20 amot. Mais de 20 amot não pode. O que é 20 amot? Mais ou menos 10 metros. Mais de 10 metros não pode. Por que 10 metros não pode? Então está escrito Shelosh Alta Baena. O olho não consegue ver. Todo o assunto da festa de Hanukkah é para Pirsumenissa. O que quer dizer Pirsumenissa? Espalhar o milagre. Então, numa altura que os olhos não veem, a pessoa vai passar reto, não vai ver a Hanukkah, então perdeu toda a função. Qual é essa altura? Nós sábios falam que é 10 metros. Então, acima de 10 metros, o homem não vê. Assim também está escrito que quando está escrito Bor na Torá, muitas vezes está escrito Bor, Stambor Amokarbe. Tem um troço na outra Gemara que fala que Stambor Amokarbe. Um poço, ele, por definição, é algo muito profundo. Então, ligando essas duas coisas, dá para entender por que eles eles colocaram dentro do poço, apesar do poço estar cheio de cobras. Eles simplesmente não sabiam que o poço estava cheio de cobras, era muito fundo, eles não conseguiam ver. Então eles achavam que o poço que estava vazio. Uma explicação interessante para ligar o assunto de Hanukkah com a Parashá da semana também, que está tudo relacionado. A Gemara coloca essa parte bem no meio lá da Gemara de Hanukkah.
Uma outra explicação simples por que não tem uma Gumará de Hanukkah é porque não são muitas páginas. Se você analisar quantas páginas trazem de Hanukkah, são algumas, então ia ter menos de 10 páginas o Gumará de Hanukkah. Então você foi mais prático colocar dentro da Gumará de Shabbat. Ok, porque é uma segunda explicação. Tem, mudando de assunto, só para terminar uma mensagem bonita que eu vi na Parashá. A Parashá trata, depois da venda de Yosef, traz a parte de Yehudá e Tamar. O que é Yehudá e Tamar? Yehudá, ele está escrito na Torá que ele foi casar, ele casou com Batshua e depois teve 3 filhos, e ele deu uma esposa Tamar para o filho mais velho. O filho mais velho pecou, morreu, deu para o segundo, pecou também, morreu. Estou encurtando tudo, tá? E a gente sabe no final da história, Tamar, ele ficou de dar o terceiro filho para Tamar, só de bom da Torá, só de casar, de ter filhos. O segundo irmão, quando o irmão não tem filho, falece, é uma missão que hoje em dia não tem exatamente, mas tem na época da Torá, tem seus motivos porque não tem mais hoje. Mas então ele prometeu que o terceiro filho ia ser para Tamar, Shelah, e não foi. Ele não deu, estava enrolando. Então Tamar resolveu, a gente sabe toda a história, que Tamar resolveu se vestir de prostituta e teve um filho com Yehudá. E no final da história a gente sabe que Yehudá quase matou, ela apareceu grávida, não era para ter engravidado, de onde? Quase mataram ela. Ela falou: o pai é quem me deu essa garantia naquele momento, que era o Yehudá, deu o anel, e Yehudá confessou na frente de todo mundo. Também ele é muito louvado sobre isso que ele fez, que ele teve essa capacidade de confessar os seus erros. E Tamar também foi super louvada nessa situação, que ela estava disposta a morrer. Ela não falou diretamente que foi ele, falou: de quem é isso aqui? Esse é o pai. Então, se ele não confessasse, ela ia morrer. Então, nós sábios aprendem melhor morrer queimado do que envergonhar uma pessoa em público. A gente aprende isso de Tamar, que ela evitou envergonhar Yehudá. Mas tem um midrash interessante. O midrash fala assim: os irmãos estavam ocupados, estavam se lamentando, estavam ocupados com a venda de Yosef. Reuven estava ocupado, Bessacô, Betanitó estava fazendo chuvá de outro pecado, que outras partes da Torá, que Reuven tinha feito o pecado, trocou as camas das mães, etc. Resumindo, e ele estava arrependido disso, estava se culpando com essa chuvá. Yehudá, ele foi arranjar uma esposa para casar. Isso é o midrash. E Deus estava ocupado com sair daqui à luz do Mashiach. Por quê? Porque do filho de Yehudá e Tamar tiveram gêmeos. Desses 2 filhos saiu David Amélia e vai sair o Mashiach desse casamento. E eu vi uma explicação bonita. O que a gente aprende desse midrash? O midrash fala que os irmãos estavam ocupados com a venda de Yosef, o Reuven estava ocupado com sua tchuvá, e Yehudá estava ocupado procurando uma esposa para casar. O que isso tem a ver? O que o midrash vem falar aqui? Vem falar mal ou bem de Yehudá? Então, eu vi uma explicação interessante que fala que Yehudá, na verdade, foi o único que olhou para frente. Os irmãos, eles viram que eles fizeram uma coisa errada, começaram a fazer chuvá e ficaram se lamentando. A gente vendeu Yosef, nosso pai está triste, etc. A gente se arrependeram, etc. Estavam ocupados nisso, olhando para trás. Reuven tinha pecado, também estava fazendo sua chuvá, estava olhando para trás. E Yehudá, ele pensou: tá certo, a gente errou, mas agora tem que olhar para frente. Tem que agora fazer alguma coisa boa, continuar fazendo coisas boas. Errei, mas agora vamos em frente. Então essa é, na verdade, a mensagem que Yehudá, que o midrash vem passar, esse ponto positivo de Yehudá. Para a pessoa querer crescer, ela chega uma hora que ela tem que olhar para frente e começar a fazer atos bons. É escrito nos livros que o Yetzer Hará, muitas vezes, na verdade, ele tem 2 trabalhos. Um é fazer a pessoa pecar. A gente sabe que um pecado é uma coisa muito negativa. Mas outra é, depois que a pessoa pecou, chegar para ela e falar: meu amigo, você é agora do meu time, você pecou, você é do mal, você não pode fazer bem mais, você queimou teu filme com Deus, e não adianta, você não vai ser mais sadico, entendeu? Não vai ser, não adianta. Você fica aqui comigo pro resto da vida e acabou.
Então, essa é o trabalho do Yetzirará. O Yetzirará, ele fala assim, cara, não, você já não é tzadik, você não é tzadik, então por que você agora vai fazer mitzvot? Você já é do grupo que não faz mitzvot. Né? Assim o Yetzirará, ele fala. Isso aqui, na verdade, é o maior ganho do Yetzirará quando a pessoa faz o pecado. Não é nem o pecado em si, é o futuro, é o planejamento dele, planeja o futuro para acabar de vez com o Yehudi, para não deixar ele fazer mitzvot. Então o Yehudi tem que saber, assim, uma vez aconteceu essa mensagem, o Razonista passou, uma moça, ela era uma moça de boa família, uma moça religiosa, e ela tinha saído do caminho, tinha ficado não religiosa, fazendo totalmente envergonhando a família dela, etc., e foi muito longe. Ela bateu, ela ficou em depressão quando ela fez chuvá, bateu lá na porta do Razonista e falou, eu quero me suicidar. Aí o Razonista, por que esqueci? Não, porque eu não tenho, olha o que eu fiz com a minha vida, eu fiz tudo isso, eu não aguento mais de vergonha, não aguento mais pensar nisso, eu quero me suicidar. O Razonista falou assim, olha só, é verdade que Deus odeia o... Desculpa. Não é nem meu celular, pela verdade. Alguém esqueceu alguém. Devolver. Olha só. Então, onde nós estávamos? O Razonista falou assim para a moça, olha, tem Hashem, quando a pessoa faz o pecado, ela fica muito triste com ela. É verdade, o pecado é uma coisa muito negativa. Mas o Yehudi viver triste depois pro resto da vida que fez o pecado, a Kadosh Baruch Hu fica muito mais triste nessa situação do que parece. O Yehudi acha, não, eu estou fazendo uma coisa boa, que eu estou triste do pecado. O Razonista falou, não. O Kadosh Baruch Hu não quer que a pessoa viva triste porque ela fez pecado, não quer que a pessoa fique se martelando pro resto do dia que ela fez pecado. Ah, mas tchuvá. Existe tchuvá, a pessoa tem que se arrepender. A pessoa que se vangloria do passado dela, cheia de pecados, também não é ideal. A pessoa tem que fazer tchuvá. Estava errado e se eu pudesse não teria feito, não faria de novo, estava errado. E Yom Kippur é um dia para isso, ele pode lembrar os pecados dele do passado, passado distante também. Yom Kippur é um dia que a pessoa tem para se lamentar dos pecados que ela fez. Mas não é para ela viver se martelando sobre os pecados que ela fez. Muito pelo contrário, isso não vai deixar a pessoa ficar feliz. Então, essa é a grande lição que a gente pode aprender de Yehudá. Que Yehudá estava olhando para frente, ele foi, tá bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar uma esposa para casar, etc. E Yehudá procurou, e dali saiu Mashiach, de tudo que ele fez na família, etc. Dali saiu a defesa do Mashiach. Então, o Kadosh Baruch Hu está sempre interessado que o Yehudi, ele, depois que fez pecado, fez a tchuvá, agora esquece. Agora você pode ser um tzadik como qualquer tzadik. Olha para frente que você pode crescer, e essa é a função do Yehudi. Ele está vivo para crescer cada vez mais. Então essa é a função bonita da Parashá que a gente viu agora.